Olá pessoal, vamos aqui falar um pouquinho de óleos que ajudam a acalmar o coração. Agora, quando a gente fala em acalmar o coração, do que nós estamos falando? A gente pode falar daquele aperto horrível, onde parece que um elefante está em cima do nosso peito, do nosso coração, e a gente sente ele apertadinho. Isso são alguns traços de ansiedade e que a gente fala normalmente que está com uma dor no peito muito grande. Outra forma da gente dizer vamos acalmar o coração com alguns óleos essenciais, quando a gente sente aquelas saudades, e eu falo que saudades dói, né? É aquele amor que se transforma de tão grande, ele acaba doendo o nosso coração. Então, na aromaterapia, existem óleos que a gente pode falar tanto quimicamente, quanto na simbologia e no aspecto mais sutil. Eu sempre falo que óleos que acalmam o nosso coração de uma maneira mais simbólica, independente da atividade farmacológica pelos seus ativos químicos, eu gosto muito das flores, e eu falo que as flores são aquelas águas que refrescam e que vêm na primavera, onde as flores elas desabrocham e trazem o seu aroma maravilhoso, e cada um com a sua simbologia. A lavanda, para mim, ela é um calmante do coração quando você tem aquelas saudades, aquela coisa gostosa de você estar querendo receber aquela pessoa que está chegando ou que faz um tempo que você não vê, e ela tem aquela possibilidade de trazer uma calma, mas uma calma como se fosse numa simbologia aquele amor que acalma ligado a imagens, por exemplo, da Nossa Senhora, de Iemanjá, aquele aroma que acalenta o nosso coração. Eu gosto muito de sempre pensar na lavanda com cores azuis, lilazes, indo até aquele quase roxo, que é aonde eu me protejo, é aonde eu crio uma aura em mim, como se fosse uma bola onde eu tô dentro, e isso vai me trazendo transformação, transforma aquela dor da saudade, aquela angústia, aquele aperto, e vai me trazendo paz, tranquilidade e amorosidade. O gerânio, para mim, é um outro óleo que também acalma o coração, mas aquele coração de quando a gente está muito agitada. Eu posso até falar daquele coração exacerbado de paixão, aquele coração pela TPM de irritabilidade. É um óleo que me traz já uma calma, mas uma calma um pouco mais madura. Ela me centra, ele me traz aqui para o momento de dizer, olha, nesse momento talvez você esteja passando por uma fase de uma certa irritabilidade, ou numa fase durante o seu período menstrual, aonde você se questiona de algumas situações de você como mulher. E o gerânio, essa flor maravilhosa, ela acalma também o meu coração. A sálvia, todo mundo acha que é folha, mas a sálvia esclareia, quando ela é cortada, colhida, ela vem junto com as sumidades floridas. E eu coloco muito a sálvia dentro de uma simbologia, sálvia esclareia, dentro de uma simbologia de também acalmar o meu coração, acalmar aquela angústia de que será que eu estou fazendo a coisa certa, será que eu estou sendo uma boa pessoa, ou será que eu estou conseguindo atingir as minhas metas? Então ela me traz essa calma e me traz esse aconchego de dizer, olha, volta para você e começa a repensar todas as tuas atitudes, olha para trás e veja o que você fez. Então a sálvia me dá essa tranquilidade. Eu gosto muito de misturar o gerânio e a sálvia, e mesmo em momentos assim, quando eu estava no climatério, na menopausa, e que eu tinha essa angústia, esse pânico que às vezes apertava o meu coração de modo muito forte, ou que eu acordava durante a noite com uma sensação realmente de aperto no coração e de medo, eu gostava muito de usar, eu
tenho aquele spray da Balsâmia da linha Mulher, que é de gerânio, e eu acrescento, por exemplo, para 100 e pouco, 110 ml, acho que tem, eu gosto de acrescentar umas 25 gotas a mais de sálvia esclareia. Então, era um óleo que para mim é o óleo da mulher, acalma o meu coração como mulher, dentro de situações onde eu tenho uma exigência de que eu tenho que ser a mulher, a esposa, a mãe, ainda a pessoa, né? Eu, por exemplo, Samia Maluf, cumprindo outros papéis, mas também, então, quem sou eu, Samia Maluf, nesse momento de angústia? E o Ylang Ylang, gente, o Ylang Ylang é aquela sensação de amor incondicional, é o que te traz para fazer parte de toda essa sensação de que o meu coração, ele está calmo, ele faz parte de toda uma situação que é onde eu estou conjugando com todas as outras mulheres e eu acalmo o meu coração, eu acalmo a minha alma. E nesse momento eu tenho a aceitação de mim mesma, das minhas limitações, da minha luz enorme, mas eu também conheço a minha sombra. É um óleo que me traz muito, muito, muito relaxamento e muita calma e eu adoro misturar o Ylang Ylang com os óleos cítricos, então poderia ser com a bergamota, poderia ser com a tangerina, poderia ser com a laranja, até com o limão. Vai dar um toque um pouco mais cítrico, diferente do que os cítricos que eu falo que tem a casca laranja, mas eu gosto muito do Ylang Ylang com os cítricos, porque ele sozinho me dá um pouco... ele é muito doce para mim, que tenho pressão baixa. Então, para você que tem pressão baixa também, a minha é 9/6, às vezes 8/7, 10/7. Então, o Ylang Ylang, para mim, ele baixa um pouco a pressão. E eu costumo misturar um pouco com esses óleos cítricos. Então, para a gente entender óleos que acalmam o nosso coração, eu falo muito das flores, tá? Mas cada um de nós vai ter uma relação especial com os óleos. Então, mesmo aqui eu trazendo informações de um modo sutil, pela química, cada óleo tem, dentro do que a composição química deles tem, por exemplo, o ativo, o álcool, né, o álcool terpenol, ele tem essa capacidade de nos trazer essa sensação de sedação do coração, sedação da alma, independente do Ylang Ylang também fazer parte de ser um hipotensor e ele trabalhar e realmente acalmar o coração em relação à pressão alta. Mas eu recomendo muito cada um de vocês escolherem um óleo, nesses que eu falei em termos florais, a lavanda, o gerânio, a sálvia esclareia, o Ylang Ylang, óleos que falem a alma de vocês, que falem ao coração. E com isso você pode usá-los individualmente ou você pode usá-los em conjunto. Eu só colocaria uma nota de base e óleos que eu recomendo muito, né, que tem essa nota baixa, seria o cedro e o patchouli. E colocar 1 ou 2 gotas quando você vai usar numa dosagem, por exemplo, num rolon de 10 ml, aonde você pode colocar até umas 5 gotas, umas 15 gotas, é uma dosagem um pouco mais elevada, que chega perto de 5%. E assim, em termos de 15 gotas, eu faria uma recomendação. Colocar umas 5 gotas de lavanda, umas 3 gotas de Ylang Ylang, umas 3 gotas de gerânio e aí a gente completa com um óleo de laranja que pode ser usado e não causa fotossensibilizado, umas 3 gotas também e umas 2 gotas de patchouli. Eu perdi um pouco a conta aqui, mas eu acho que se vocês fizerem a conta, eu falei 3 de lavanda, 3 de gerânio, 3 de Ylang Ylang são 9, com mais 3 de laranja são 12 e aí mais 2 gotas ou de cedro ou de patchouli. Eu falo que esse blend com óleos florais com o patchouli ou o cedro, eu pessoalmente prefiro o patchouli, ele me traz uma sensação de calma, de uma época em que eu vivi, que essa memória olfativa me é muito aconchegante, talvez por eu ter passado na adolescência um pouco mais com flores e com patchouli. E aí você fazendo um rolon, por exemplo, você pode passar no pulso, tá? Você colocar os dois
e inalar. E sempre quando inalar, eu sempre falo para a gente inalar em 3 tempos. Então, suavemente, eu segurar o máximo que eu puder, se você puder segurar em 10 tempos, e exalar em 6. Isso vai fazendo com que o óleo penetre pela tua narina, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Com o tempo ele vai entrar na corrente sanguínea, mas ele também vai para a parte, em termos de sistema límbico, em termos de atingir e modular determinados receptores que vão fazer você acalmar. Fora isso, você pode usar no colar aromático. Então, você pode fazer 25 gotas, por exemplo, com esses 3 florais, então a lavanda, o gerânio e o ylang-ylang, e aí você escolhe um cítrico, pode ser a bergamota, que aí realmente ele vai acalmar a sua ansiedade, vai trazer paz e calma ao seu coração, e colocar 1 ou 2 gotas de cedro, patchouli ou copaíba também. E você faz 1 ml, divide 25 por 4 óleos, vão dar umas 8 gotas de cada um, tá? E você tem basicamente perto de 1 ml, lembrando que a gente tem as densidades diferentes e que eu sempre falo que 1 ml, juntando todas as densidades de 32 a 35, eu posso ter uma média entre 22 e 25 gotas. E eu nos meus cursos estabeleço como 25 gotas. E aí eu tenho um blend que eu posso botar Acalma Leão, Paz no Coração. Eu coloco um nome, coloco o prazo de validade e carrego comigo e vou colocando no colar aromático 1 gota pela manhã e 1 gota logo após o almoço. Esses blends não tem problema de você dormir com eles, porque eles também podem ser usados à noite. Não são aqueles blends que você deveria parar umas 5, 6 horas. Uma outra coisa é, com essas 25 gotas, esse 1 ml que nós fizemos, você usar aquele aroma stick, aquele de narina, e eu sempre recomendo, coloque 1 gota por dia. Não precisa, eu vejo pessoas falando, colocando 15, 16 gotas. Eu gosto de colocar todos os dias, que eu acho que é o tempo que o óleo volatiliza, tá? Então não fica aquela coisa de 16 gotas num primeiro momento que eu vou usar, e depois eu tenho que deixar 1 mês e ele já evaporou. Eu prefiro até quando eu atendo fazer o blend e calcular 1 gota por dia, então eu faço 2 ml, 50 gotas e dou para os meus interagentes. E eu recomendo isso para vocês também. Em momentos de você inalar pela manhã, pela tarde, e se você colocar um pouco mais de lavanda ou tiver algum outro que você queira colocar mais lavanda, você pode usar para dormir e ter uma noite tranquila e acalmar o seu coração. Espero que essas informações e essas pequenas dicas tenham sido proveitosas para vocês. Fiquem aí, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Beijos!